E amanhã o jogo começa de fato para os mercados, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre a análise de sentimento e também sobre a análise macro, então bora lá! Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Então o Bitcoin hoje está caindo em torno de 0,5%, praticamente parado, né, galera? Ele chegou a bater ali nos 26.200, também chegou a bater nos 25.800, mas no fim não está fazendo nada de diferente dos últimos dias. E como eu disse ontem, tá, segunda-feira tenderia a ser um dia mais morno no mercado, embora tenha ocorrido algumas movimentações. Eu vou tentar explicar o porquê elas podem ter ocorrido lá nas bolsas americanas, tá? Mas enfim, Bitcoin aqui parado, a análise gráfica do Bitcoin não mudou muito nos últimos dias, tá? O ponto mais importante, pelo menos do ponto de vista gráfico para o Bitcoin, é essa região aqui dos 24.800 dólares, tá? Se o Bitcoin romper para baixo essa região, ele forma um topo duplo e aí, meus queridos, é um abraço. Aí ele poderia facilmente buscar a região dos 19.800 de acordo com a análise gráfica. Existe uma divergência quando a gente olha a análise de sentimento, tá? Mas enfim, vou falar disso já já. Enfim, gráfico do Bitcoin está na mesma, mas uma coisa curiosa aqui que está acontecendo hoje no Bitcoin é que no gráfico de uma hora, embora a gente não consiga ver algum padrão muito claro, a gente vê que ali por volta das 9 horas da manhã o Bitcoin subiu e agora por volta das 4 da tarde o Bitcoin caiu. E na minha visão esse movimento é nada mais, nada menos do que o Bitcoin acompanhando bolsas americanas que fizeram um movimento similar, tá? Quando a gente olha aqui o gráfico, a única diferença é que agora no final da tarde as bolsas americanas não estão caindo, tá? Mas a gente vê ali que na parte da manhã, por volta de 9 horas da manhã, o SP500 estava subindo e aqui por volta das 2 da tarde ele caiu, tá? Ele devolveu uma boa parte daquela alta, o Bitcoin está simplesmente acompanhando ele, tá? Mas Tainan, por que aconteceu? Teve a divulgação de algum dado macroeconômico hoje? Não vi nenhuma informação relevante sendo divulgada hoje, tá? Na minha visão, esse movimento aqui do mercado de subir na parte da manhã, de ter uma valorização e uma desvalorização na parte da tarde, ele veio do mercado de juros dos Estados Unidos, pessoal. Mercado de renda fixa, que é o mercado mais importante, tá? Quando a gente olha aqui o título de 10 anos dos Estados Unidos, que é o título mais importante de todos, a gente vê aqui que ele fez uma movimentação justamente ali por volta das 9 horas da manhã. Observem que coincidência, pessoal. O título de 10 anos dos Estados Unidos, que é o ativo mais líquido do mundo, caiu aí em torno de quase 1% por volta das 9 horas da manhã, o mesmo horário em que os outros ativos subiram, no caso o Bitcoin, no caso as bolsas americanas, tá? Então, isso daqui é o que está provocando hoje o título de 10 anos dos Estados Unidos, a rentabilidade dele está bem alta, bem volátil, né? Mas enfim, na minha visão, os movimentos que os mercados estão experimentando hoje vêm desse mercado de renda fixa dos Estados Unidos. Mas, galera, para mim, os movimentos definitivos, grandes movimentos, começam a partir de amanhã e eu vou explicar o porquê. Exatamente às 11 da manhã, no horário de Brasília, nós vamos ter a divulgação do dado de confiança do consumidor, CB, vamos ter o dado de oferta de emprego, JOLTS, relativo ao mês de julho, tá? E esses dados, galera, podem gerar volatilidade. Os dois, exatamente às 11 horas da manhã. Às 11 horas da manhã vamos ter a divulgação desses dados. Vamos ver aí como está a confiança do consumidor. E lembrando, galera, o último dado de confiança do consumidor dos Estados Unidos que foi divulgado, ele havia vindo, vou até colocar ele aqui na tela para vocês, ele havia vindo bem acima da expectativa, tá? Olha só o que aconteceu aí no último mês, tá? Quando esse dado foi divulgado lá no dia 25 de julho. A expectativa do mercado é que ele viesse em 111,8, ele vem em 117, tá? A gente vê aqui no gráfico que nos últimos meses tá havendo uma aceleração aí da confiança do consumidor dos Estados Unidos. E isso não é uma coisa muito boa nesse momento, tá? Porque a gente tem que lembrar que o objetivo do Banco Central dos Estados Unidos agora é combater a inflação. Tá? Combater a inflação, para isso as pessoas precisam comprar menos e para comprar menos os consumidores precisam estar menos confiantes. Mas não é o que a gente está vendo, tá? A gente está vendo aqui um aumento na confiança do consumidor, isso quer dizer que as pessoas estão comprando mais, fazendo um aumento de demanda e, consequentemente, provocando aí uma, vamos dizer assim, uma inflação, tá? Que é justamente o que o Banco Central dos Estados Unidos não quer. Lembrando que o que está derrubando o Bitcoin, as criptomoedas e as ações ao redor do mundo desde 2022
na verdade, o combate à inflação, tá? O aumento rápido das taxas de juros que está fazendo esses ativos se desvalorizarem, e se as pessoas começam a consumir mais, a tendência é a inflação não cair tão rapidamente, ou talvez até aumentar, e assim o Banco Central dos Estados Unidos é obrigado a subir mais os juros, ou talvez deixar os juros altos por mais tempo, que acaba provocando mais desvalorização em ativos de risco, como criptomoedas e ações. Então, para resumir a situação ali do dado de confiança do consumidor, se vier acima do que está sendo projetado ali pelo mercado, esperado, pode ser que o mercado não goste e corrija, tá? Mas na mesma hora nós vamos ter um dado que ele vem melhorando, né? A oferta de emprego Jolets lá nos Estados Unidos, ele vem caindo aí desde junho de 2022, tá? A gente está tendo uma diminuição, o que é bom. O mercado de trabalho americano está desacelerando. A gente tem que lembrar que uma boa parte da inflação ela vem aí também do mercado de trabalho, da escassez de mão de obra. Inclusive, o dirigente do Banco Central dos Estados Unidos já falou várias vezes em pronunciamento que eles precisam desaquecer o mercado. E amanhã a gente vai ter o dado. A expectativa é que a gente tenha 9.793 novos empregos, novas ofertas de emprego aí, tá? Se vier um número acima disso, o mercado ele pode se assustar. Se vier um número igual ou menor, é bom, tá? Só que o que deixa a situação um pouco confusa, galera, e nos dá a possibilidade de mais cenários, é o fato que a gente vai ter confiança do consumidor sendo divulgado no mesmo horário, tá? Então um dado pode vir bom e o outro vir ruim, e aí o mercado não se move. Mas, por exemplo, se a gente tem os dois dados aí mostrando economia forte, mercado de trabalho apertado, pode ser que o mercado se assuste e caia, tá? A gente tem uma desvalorização dos ativos de risco, porque os investidores eles passam a acreditar que o Fed vai ter que deixar os juros altos por mais tempo ou subir mais. Inclusive, na última sexta-feira, o Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, falou sobre isso. Ele disse o seguinte, que eles estão prontos, se precisar, para subir mais os juros nos Estados Unidos, e o mercado hoje ele não acredita nisso, tá? Então seria uma surpresa negativa, por isso que esses dados ruins podem começar a mudar o que o mercado está precificando. Então por isso a gente deve ficar de olho, porque isso pode mudar a direção do mercado, galera. No mais, essa semana nós vamos ter muitos dados macroeconômicos, uma bateria, quarta-feira, dia recheado de dados importantes, quinta-feira também núcleo do índice de preço PCI, e na sexta-feira ganho médio por hora trabalhada. Então a gente vai ter muita coisa essa semana, é muito importante. A chance da gente ver o mercado se mexendo é grande por fatores aí macroeconômicos do mercado norte-americano, e a gente tem que ver para onde que o mercado de criptomoedas está mais disposto aí, né? Para onde está a maior liquidez, porque a gente sabe que mesmo quando vem uma notícia que faz o mercado americano, por exemplo, subir, se a liquidez estiver embaixo, as baleias do mercado de criptomoedas jogam o mercado para baixo, soltam alguma notícia, algum food para fazer o mercado cair, tá? Então a gente tem que ver como tá a situação da análise de sentimento do mercado, para onde ele tende a ir. E quando a gente vai aqui para o TRDR, galera, a gente vê aquela mesma situação que a gente está vendo nos últimos dias. Temos mais pessoas apostando na alta, pelo menos dentro da Binance Futures, do que na queda. A Binance é a corretora mais líquida atualmente do mercado, aqui tem mais negociações, então é lá que a gente tem que prestar atenção quando a gente quer ver o que está acontecendo no mercado, tá? Lá o long short ratio está em 2,39, quase 0,2, quase 2,4, né? Isso quer dizer que tem mais ou menos 2,4 pessoas apostando na alta, acreditando que o mercado vai subir, para cada pessoa que acredita que o mercado vai cair lá dentro da Binance Futures, tá? Então, isso aqui não nos dá uma perspectiva muito boa, porque geralmente o mercado ele tende a fazer o contrário do que as pessoas acreditam, principalmente do que os pequenos investidores acreditam, né? No caso aqui da Binance, a gente vê que a maioria das pessoas estão acreditando na alta, as pessoas acreditam na alta, as baleias jogam o mercado para baixo para pegar os stops dessas pessoas, tá? A gente teve uma queda forte aqui no Open Interest agora de tarde, e a gente vê que quando ele caiu, o long short rate aumentou, mostrando que provavelmente as pessoas que estavam em short, apostando na queda, fecharam a posição ao longo dessa queda que ocorreu agora de tarde, tá? Então, situação não muito legal aí para quem está apostando na alta. A situação aí mostra que temos uma maior probabilidade de ir para baixo, embora a taxa de funding tenha caído na tarde, pessoal, mostrando uma diminuição da pressão compradora, ainda temos mais pessoas compradas. Isso fica evidente tanto pelo long short ratio, tanto pela taxa de funding, que ainda está positiva, apesar de estar caindo, beleza? E para saber aonde as baleias poderiam jogar o mercado para pegar os stops e liquidar essas pessoas que estão apostando na alta, onde seria mais provável do mercado ir, temos que usar aqui a High Block,
que é uma plataforma excelente, que tem recursos aqui que eu não vi em nenhuma outra plataforma até hoje. E galera, olhem isso daqui, tá? A gente tem bastante liquidez na região ali entre 24 mil e 23.500 dólares. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, é bem provável que o mercado caia ali para aquela região entre 23.500 e 24 mil dólares nos próximos dias, semanas, talvez até meses, tá? Vai que o mercado fica parado um tempão até ele ir buscar esse alvo. Mas a gente vê aqui que é muito mais provável que ele caia, porque a gente vê que tem muito mais liquidez abaixo do que acima, tá? Ali na região dos 32 mil dólares, temos bastante liquidez, mas está muito longe. E não temos tanta liquidez no caminho, tá? Então não sei se para as baleias compensaria jogar o mercado para cima, sendo que tem menos liquidez em cima e tem muito mais liquidez aqui abaixo, bem perto, bem fácil, bem mais fácil de ser alcançada do que a de cima, tá? Tainan, e além disso, o que essa informação aqui nos agrega, tá? Bem, lembrando que eu tô olhando aqui o de 3 meses, tá? Então o prazo é operacional maior, mas importante saber o seguinte, pessoal, o Bitcoin bater ali na região dos 24.200, talvez até 23.500 dólares, seriam regiões boas aí para montar posições compradas para comprar, apostar na alta, porque geralmente quando bate uma região que tem muita liquidez, o mercado tende a fazer um movimento contrário, tá? Tainan, você tá falando que ele vai subir se ele bater nos 24, 23.500? Não exatamente por um motivo. Depende do que ele faz ele cair, tá? Por exemplo, ano passado tinha liquidez abaixo ali na High Block antes da FTX quebrar, né? Vou ver até se eu consigo encontrar aqui esse momento aqui no mercado, tá? Deixa eu ver aqui, vou voltar aqui na de um ano, né? Pra gente ver como tava a situação ali antes da FTX quebrar, tá? Olhem só, galera, a gente tinha bastante liquidez ali na região dos 17.600 dólares, né? E o Bitcoin foi até a região dos 16, 15.600, tá? Então, não, esse ponto de liquidez ele não segurou o Bitcoin por muito tempo, ele foi bem mais abaixo. Por quê? Porque a causa da queda ali, o que estava fazendo o mercado cair, era algo muito mais certo, era algo que estava fora do controle, na verdade, das baleias, né? Algo que provavelmente pegou muita gente de surpresa, muita baleia perdeu dinheiro com essa queda da FTX, a mesma coisa Terra Luna e outros colapsos que aconteceram, tá? Então, depende do que vai causar essa queda aí que vai fazer o mercado cair, tá? O gráfico diz ali na análise gráfica que vai romper o topo duplo se perder aquela região, e a análise de sentimento diz que a região dos 23.500, 24 mil dólares é a região excelente para comprar, tá? Mas tudo depende dos fatos que levam o mercado a essa região. Enfim, temos que ver aqui também o de 7 dias, tá? Para termos uma noção de qual range estamos, né? A gente vê que começou a aparecer aqui bastante liquidez na região dos 26.450, que agora seria uma região boa aí para fazer uma posição short já, tá? Mas a região com mais liquidez é a região dos 27 mil dólares. Se o Bitcoin subisse para 27 mil dólares, seria uma região perfeita para montar uma posição short. Já a região ali dos 25.700 e principalmente a região dos 25.100 dólares seriam pontos aí excelentes para montar posições compradas de scalping, de day trade, operações mais curtas, tá, pessoal? Lembrando que existe o risco, tá? A gente está falando aí de day trade, scalping, operações mais curtas, que muitas vezes, se o mercado está se movendo em um movimento muito maior por causa de um fator maior, ele tende também a não respeitar esses níveis de liquidação que tenderiam a ser suportes ou resistências, beleza? Bem, temos que falar aqui também da Ethereum, que hoje, galera, ela tá aí rompendo, ou quase rompendo, aquele suporte, tá? Por enquanto ela não fez um movimento grande, tá caindo quase 1% hoje, uma queda relativamente pequena, mas a Ethereum, na minha visão, ela tá testando demais essa região de suporte, viu, pessoal? Região dos 1.600 é importantíssima, se a Ethereum perder, ela forma um topo duplo com alvo ali na região dos 1.300 dólares, tá? Então, olho na Ethereum, porque se ela romper para baixo, a coisa complica bastante, beleza? Temos que ver também aqui na análise de sentimento como que tá a situação dos últimos dias na Ethereum. E a gente vê aqui que a Ethereum, por enquanto, ela está longe dos principais pontos de liquidez. A região de maior liquidez aqui no curto prazo para a Ethereum é a região dos 1.700 dólares, que seria um ponto bom para abrir uma posição short. Já a região ali dos 1.600, 1.595 seria uma região boa para abrir uma posição long, tá? Esse é o range da Ethereum, esses são os pontos onde ela batendo tenderia a voltar. É lógico, temos sempre que lembrar que altcoins são o rabo do cachorro, tá? Elas não movimentam, elas não decidem a direção do mercado, quem decide é o Bitcoin. Se o Bitcoin cair nos próximos dias ali, forte, provavelmente esse suporte dos 1.600 não segura, ou se ele subisse muito forte nos próximos dias,
essa região de resistência dos $1.700 também não seguraria, tá? Então, temos sempre que lembrar isso, mas esses são os pontos aí em que o mercado tende a bater. Observem aqui, pessoal, o que aconteceu quando a Ethereum bateu nessa região amarela aqui dos $1.625, tá? Ele bateu e subiu forte, né? Subiu, não forte, mas para a gente vê que ela reverteu a tendência, porque bateu num ponto onde tinha bastante liquidez, tá? Então o mercado ele fica aí buscando a liquidez das pessoas que estão operando o tempo inteiro, beleza? Temos que falar aqui também da situação da BNB, o token da Binance Coin, que bateu aí numa região de suporte nos últimos dias, né? E parece estar formando um ombro, cabeça, ombro, mas não está tendo força por enquanto para romper, tá? Se a BNB romper a região dos $220, ela vai estar formando um ombro, cabeça, ombro invertido com alvo na região dos 240, mas por enquanto não rompeu. Se não rompeu, a gente tem que aguardar, esperar e ver o que vai acontecer. Eu, particularmente, vejo aqui como um ponto muito sensível para a BNB, essa região dos $200, tá? Se perder esse suporte, meus amigos, a coisa complica muito para a BNB, porque é um suporte que vem segurando ela há quase 3 anos, tá? Então a gente não sabe exatamente onde poderia parar isso, né? Até dá para, vamos dizer assim, estimar aqui, mas eu prefiro não ficar fazendo essas estimativas quando é uma coisa muito especulativa, tá? Mas a gente tem padrões gráficos aí indicando que a BNB pode cair abaixo, tá? No caso, uma bandeira de baixo com alvo na região dos $166. Então a gente continua numa situação bem complicada na BNB, e mesmo que ela rompesse para cima esse ombro, cabeça, ombro invertido e fosse lá nos $240, não mudaria muita coisa, tá? Ela continuaria com aquela bandeira de baixa válida. Então a situação para a BNB não parece muito fácil. Acredito que ela está acompanhando o resto do mercado. XRP caindo hoje, como eu disse para vocês, galera, aquele triângulo que ela estava formando não era nem um pouco confiável, tá? A XRP formou ali o que parecia ser um triângulo simétrico, só que como eu digo, pessoal, como eu disse nos vídeos em que eu mostrei esse triângulo, tá? Triângulo simétrico é um padrão gráfico que falha muito. É muito comum quando o mercado está lateralizando, depois de uma queda, ele formar um que parece ser um triângulo simétrico, ficar lateralizando um tempão até o mercado se decidir, formar vários triângulos simétricos e nunca romper para lado nenhum, tá? Rompe, mas não vai. Enfim, a XRP segue lateralizando sem nenhum padrão gráfico muito claro, por enquanto, em cima de uma região de suporte, que é a região dos 50 centavos, que se ela perder, a coisa pode ficar complicada, mas por enquanto não tem nenhum padrão gráfico indicando para onde ela vai. Acredito que ela só vai perder, de fato, esse suporte se o Bitcoin perder ali o suporte dos 24.800. Antes disso é especulação, tá? Temos que falar aqui também da Matic, que hoje está subindo, né? Contra a maré do mercado, inclusive, algo muito bom. Matic, pessoal, está prestes a formar um fundo duplo aqui no gráfico de uma hora. Se ela conseguir romper a região dos 57 centavos de dólar, aí, meus amigos, é um abraço, ela pode subir até 60 centavos de dólar, o que daria aí provavelmente uma boa operação, tá? Tainan, vai romper para cima e vai a 60? Temos que aguardar e ver se o Bitcoin vai permitir. A gente tem que lembrar que as altcoins estão sempre vulneráveis, tá? E a Matic, assim como a maioria das altcoins, ela está em uma região de suporte muito importante. Se não romper para baixo, né? Se romper para baixo, a coisa piora bastante aí para a Matic. Aí o próximo suporte forte dela seria na região dos 33. Por enquanto não rompeu, vamos aguardar aí. E assim que tiver novidades eu atualizo aqui, beleza? No mais, pessoal, desejo aí uma ótima segunda-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!